Fala pessoal, aqui é o Silas Marciano, diretor e animador stop motion, e hoje eu resolvi trazer um conteúdo muito interessante para vocês. Quando a gente vai assistir um filme, seja ele qual for, é quase indispensável o uso de efeitos visuais. Hoje em dia, com a tecnologia crescendo, quanto mais realista é o filme, mais fotorrealista é o filme, mais a gente gosta dele. Porém, e quando não existia computadores para fazer os efeitos visuais? Bom, existia um cara chamado Ray Harryhausen. Esse cara era um mago por detrás dos efeitos visuais antes dos computadores. Bora conferir a história desse cara? Ray Harryhausen era fascinado por bonecos, porém, em 1933, ele foi assistir um filme no cinema chamado King Kong. Ele ficou tão fascinado pelos efeitos visuais do filme e pelo macaco, que ele só assistiu esse filme 31 vezes, anotando no seu diário as 31 vezes que ele foi ver o filme no cinema. O macaco do filme King Kong foi animado pelo William O'Brien, que era outro mago dos efeitos visuais da época. O resultado foi tão realista para a época que dispensou o uso de atores fantasiados de macaco. Fascinado com o filme, Ray Harryhausen tentou entrar no mesmo estúdio que William O'Brien trabalhava, que era a MGM. Ele escreveu diversas cartas para o estúdio, conseguindo uma entrevista. E lá foi o jovem Ray Harryhausen com uma maleta cheia de bonecos, alumínio, látex e as suas experiências para mostrar para o William O'Brien, que foi o cara que fez o King Kong, que foi o filme que o Ray Harryhausen ficou fascinado e assistiu 31 vezes. Mostrando suas experiências para o William O'Brien, o próprio recomendou que o jovem Ray Harryhausen estudasse anatomia e arte para que conseguisse fazer bonecos mais realistas e com uma musculatura que convencesse. E foi aí que o jovem Ray Harryhausen mergulhou de cabeça nos efeitos, na anatomia e começou a estudar. O pai dele, vendo o esforço do menino, constrói na sua própria casa um estúdio para que o Ray Harryhausen pudesse treinar ali a confecção de bonecos e pudesse treinar também a anatomia e a arte, né? Porém, veio a Segunda Guerra Mundial. E o Ray Harryhausen foi convocado para ir para a guerra. Felizmente ele conseguiu voltar inteiro. Voltando da guerra, ele se dedicou ainda mais ao ofício de fazer bonecos e criar animações stop motion. O Ray Harryhausen era fascinado por animação de dinossauros e animais pré-históricos. Ele era fascinado por um paleoartista que se chamava Charles Robert Knight. O que é paleoartista? Paleoartista é um cara que, juntamente com um paleontólogo, ou ele mesmo tem noções de paleontologia, cria a aparência de um animal pré-histórico cientificamente correto. O que seria o animal em vida, ele reproduz na argila, na escultura. E o Ray Harryhausen, fascinado por dinossauros, ele conheceu o trabalho desse cara, Charles Robert Knight, que era um cara que desenvolvia dinossauros, mamutes, o que era possível na época, ele desenvolvia na argila de uma maneira muito realista. Depois de se dedicar muito ao conselho que o William O'Brien tinha dado a ele, que era praticar anatomia e artes, ele começou a criar curtas animados, pequenos filmes animados. E os seus pais, olha que legal, né? Os seus pais poderia repreender o menino e poderia falar para ele parar de fazer isso, mas não. Os pais dele deram um maior incentivo para ele e ajudava o próprio Ray Harryhausen a produzir os bonecos e os cenários, né? A mãe costurava ali as roupas dos bonecos, enquanto que o pai ajudava ele a projetar os cenários e tudo. Em 1946, Ray Harryhausen realiza o seu maior sonho. Ele vai trabalhar com nada mais, nada menos que seu mentor, que era William O'Brien, que era o cara que fez o filme King Kong, que ele foi ver 31 vezes. Ele
ele trabalhou juntamente com esse cara. E o Ray Harryhausen aprendeu tudo tão rápido no ofício ali da animação e desenvolver o movimento dos bonecos, que o William O'Brien deixou ele com mais de metade das cenas, ele fez sozinho, enquanto o William O'Brien ia resolver outros problemas da confecção e produção ali da animação. Então ele fez cerca de 90% do filme O Poderoso Joe. E como tudo na vida não é só estudo, você tem que ter um pouco de sorte, em 1940 a televisão começou a surgir e se popularizar. E com isso o cinema começou a cair. Bem parecido com o que a gente está enfrentando hoje com esse negócio de pandemia e o próprio streaming, né? E nessa época, em 1940, o cinema começou a ter muita perda de dinheiro. Os estúdios preocupados, né, com isso, resolvem investir em filmes de criaturas, de dinossauros, animais pré-históricos. E quem que poderia criar essas criaturas? Sim, o nosso Ray Harryhausen. Então ele começa a produzir vários filmes e é um sucesso atrás do outro, e ele já dominava a técnica que ele tanto admirava do William O'Brien. Ele começou a aplicar e aprimorar essa técnica de animação, usando planos, vários vidros e colocando camadas nos cenários, dando um realismo que até para os dias de hoje é muito incrível, a mesclagem de atores reais com a própria animação feita em pequena escala, né, num cenário. E para fazer um filme chamado O Monstro do Mar, de 1953, Ray Harryhausen aperfeiçoou a técnica de retroprojeção. Com isso ele chama essa técnica de Dynamation, onde ele funde atores reais com animação. O Monstro do Mar foi um sucesso de bilheteria e, uma curiosidade, foi esse filme que levou à criação do Godzilla, o famoso monstro marinho que sai do mar. Foi através desse filme, que foi criado pelo Ray Harryhausen a parte de efeitos, que surgiu o Godzilla. E com o sucesso do Monstro do Mar, Hollywood, como ama sucesso, foi um filme atrás do outro que o nosso Ray Harryhausen começou a fazer. E olha que legal, o Ray Harryhausen, já trabalhando profissionalmente no ramo do cinema, dos efeitos visuais, ele poderia ter uma equipe, mas ele ainda continuou trabalhando com seu pai. O pai ajudou ele no começo e ele trabalhou com seu pai até 1964, que foi o último filme que eles fizeram juntos, chamado Os Primeiros Homens à Lua. Após esse filme, infelizmente, o pai de Ray Harryhausen, o Fred, faleceu. Uma das cenas mais memoráveis que o Ray Harryhausen criou é do filme Jason e o Velo de Ouro, que tem aquele ciclope na praia. Aquela cena é espetacular. Pessoal, passando aqui para corrigir um pequeno erro meu. Eu falo que a cena do Ciclope na praia aparece no filme Jason e o Velo de Ouro. Não, na verdade a cena do Ciclope na praia é do filme Simba e a Princesa, de 1958. Essa em que eu me refiro, Jason e o Velo de Ouro, que na verdade é Jazão e o Velo de Ouro, é o título em português, aparece a estátua de Talos, e esse filme é de 1963. E também tem a cena da Hidra, né? Eu acho essas duas cenas memoráveis, mas pessoalmente a minha predileta é aquela coreografia de luta que mescla animação com atores reais, que tem aqueles esqueletos armados com espada e eles lutam ali, os caras num nível mais superior e os esqueletos numa parte mais inferior, e aquela luta é incrível. Sabe que o cara fez aquilo ali em duas partes separadas e depois uniu, sem computador, sem programa, a iluminação é exata, é genial essa luta dos esqueletos. Agora, eu não poderia falar de Ray Harryhausen sem mencionar a cena da Medusa com o Perseu. Aquela cena é incrível também, que é do filme Fúria de Titãs, o filme original. Ray Harryhausen deixou sua marca no cinema. Infelizmente, esse gênio do cinema faleceu em 7 de maio de 2013. Porém, ele deixou sua marca no cinema, e uma das coisas mais incríveis é que isso é um comentário particular meu, que eu acho que com a tecnologia e com o avanço da tecnologia e desses filmes, quanto mais realista, melhor, a gente acaba olhando para o trabalho, por exemplo, do Ray Harryhausen com certa ironia, tipo, que trabalho ruim, ou, nossa, comparado a hoje, olha como que é ruim o trabalho do cara. Eu vi até canais no YouTube fazendo uma comparação
completamente desleal, pegando filmes hoje feitos totalmente em computação gráfica e comparando com o trabalho do Ray Harryhausen. Mas, gente, isso é desleal. É igual eu querer comparar um caça americano com um caça brasileiro de 1940. É desleal, porque a tecnologia é outra e o trabalho do Ray Harryhausen é genial até para os dias de hoje, porque os dias de hoje tem muito filme que não consegue mesclar a animação com os atores de uma forma tão convincente quanto o Ray Harryhausen fazia sem computadores. Então, o que faz um efeito ruim ou um efeito bom é um tema para um outro vídeo, mas com certeza eu vou fazer um vídeo sobre essa questão de o que é um efeito visual ruim e o que é um efeito visual bom. O Ray Harryhausen, até para os dias de hoje, os efeitos que ele criou com stop motion são efeitos extremamente bons, porque são convincentes até para os dias de hoje, a mescla da animação com os atores reais. Então, ele era um gênio no que fazia e a gente tem que começar a respeitar essas pessoas, porque sem essas pessoas talvez a gente não teria a tecnologia que a gente tem hoje. Então, eu acho que é primordial a gente respeitar essas pessoas. E o stop motion, ele foi seguindo o seu caminho. Depois que começou a entrar os computadores, o CGI, o stop motion virou um estilo de animação. Antes o stop motion era usado como efeitos visuais, né? Ele não tinha computação gráfica, então o stop motion era o recurso ali que eles usavam, inclusive o Ray Harryhausen, o William O'Brien, para criar os filmes com efeitos visuais da época, que era o stop motion. Depois do surgimento dos computadores, o próprio stop motion seguiu seu caminho. Ele até hoje é usado por diversos estúdios, mas ele virou um estilo de animação, como por exemplo um estilo de animação 2D. Ele não é mais usado em efeitos visuais como antigamente. Hoje os computadores fazem esse trabalho. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um resumo da vida do Ray Harryhausen. Lógico que a vida dele é muito mais abrangente do que isso, mas eu gosto de fazer vídeos um pouco mais compacto, então eu peguei algumas referências mais importantes e coloquei aqui no vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, pessoal. Fui!